Fábio falando. Nesse vídeo estaremos falando sobre Cristo, o Filho enviado. Romanos 8, versículos 2 ao 4. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A questão aqui é que a encarnação de Cristo na pessoa de Jesus não foi somente para nos redimir da morte, mas para redimir os homens da obrigação de observar a lei. Isso estamos nos referindo à Torá. Isso é muito importante, entender a teologia paulina, o assunto cristológico, soteriológico que Paulo apresenta em sua teologia, em suas cartas, deixa bem claro, dentro desse assunto, essas duas questões. Um Cristo que redime da morte e da necessidade de observância da Torá. E eu vou explicar isso. O que é redenção? Redimir, o termo grego, vai falar de um resgate mediante preço exigido, tá? E esse acordo não foi com Satanás, porque Satanás é criatura, né? Esse acordo foi entre o pai e o filho. É como se o filho dissesse: pai, então o preço exigido para a libertação dos homens do pecado, da morte eterna e da necessidade da observância da Torá, dessa escravidão, é a minha vinda em corpo semelhante à natureza do homem, a imagem, na verdade, porque a imagem se refere a físico, semelhança moral. E nessa questão eu obedeço o Pai e consumo sacrifício na cruz. E pago o preço exigido e os redimo, os liberto. Essa é a questão. Tá ok? Vamos lá. Não só da morte, mas também da observância da lei para a salvação, que é uma escravidão. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, aquela questão muito usada, a letra mata e o Espírito vivifica. O que acontece? A lei, eu não tenho um espelho aqui, mas faz de conta que isso aqui é um espelho, né? A lei, ela não tem poder de te limpar. Ela só serve como espelho que revela quem você é. O que a lei revela? Que você é pecador, merece a morte, e ela não te dá nenhum meio ou oportunidade de você se salvar. A lei não te dá isso, tá? Então o que acontece? A lei do Espírito de vida em Cristo, que isso é Cristo através do Espírito Santo, o Espírito vivificante, vai resolver esse problema. Então a lei nos mata, eu estou falando da Torá, mas a lei de vida, que é Cristo cumprindo a Torá por nós, cumprindo a lei, vai fazer com que a gente tenha vida. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. As pessoas definem aí 613 artigos da lei. Nós temos os 10 morais, que chamam-se de decálogo, e o restante como cerimoniais. Muitos estudiosos definem assim essa questão da Torá. Então, se você obedece 612 artigos da lei e falha em um, você já é réu de morte eterna. Então a lei te torna um escravo. Por quê? Porque ela não te dá a opção
de salvação, de redenção. Ela é um espelho para revelar, mas ela não se torna um sabão que te lava do pecado. Você obedece 612, mas você pensou uma coisa errada, cobiçou, errou, falou que não deveria, ela te mata. Então Cristo veio para libertar o homem dessa condição de escravidão, não só de morte eterna, mas também da própria Torá. E ele vai dizer, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, esse resgate, essa libertação, essa redenção. Me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A Torá. Entendeu? Ela é a lei que mostra, eu até brinco e falo assim, minha geração conheceu muito o Chapolin, né? Então eu falo assim para os alunos, imagina assim, você olha para a lei e a lei fala, você tem que obedecer, arrisca tudo isso para você ser salvo, que é impossível porque nós somos pecadores. Então a lei te dá algo impossível para se realizar em questão de redenção, de salvação da sua pessoa, da sua alma. Aí você olha e você fala assim, e agora? Quem poderá nos defender? Entendeu? Aí é como se Cristo chegasse e dissesse, eu, Cristo Jesus, porque o Chapolin diz, eu, Chapolin Colorado, né? Então, o que a lei não podia fazer, Cristo fez. Porque a lei, o próprio Paulo diz em outro texto, que a lei serviu de aio. De aio, o que é aio? Era um escravo que conduzia o herdeiro na sua menoridade até ele se tornar maior e apto para assumir a sua herança. Então, a lei serviu de condutor até que chegasse à fé em Cristo, essa plenitude aí, essa graça, né? Na verdade, não estou falando da plenitude de dispensações, estou falando da graça mesmo, né? Que é uma dispensação, e ele pudesse viver essa promessa de vida, essa herança, assumi-la, porque a fé exclui, a graça exclui o papel do aio, da lei, que isso é uma cristologia paulina que nenhuma religião, nem o judaísmo pode distorcer, entendeu? E muito menos a igreja de gentios pode estar adotando um pensamento contrário a esse. Pensamentos de que os gentios têm que ainda observarem a Torá, que Jesus não é Deus, Yahshua, Yehoshua. Isso é tudo conversa de pseudo-religiões heterodoxas, heréticas, que já vêm, entendeu? Por causa da não aceitação dessa realidade substitutiva temporária da figueira para os ambugeiros. Quem estuda teologia está entendendo a linguagem. A questão dos gentios entrarem em cena, porque o sacerdócio de Israel era limitado a uma nação, na tribo de Levi. Eles serviam e intercediam pela nação, mas Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, veio para ampliar esse sacerdócio para o mundo, para que os gentios entrassem na promessa e não ficassem excluídos. Então o sacerdócio de Cristo é universal, e conforme Atos 15 e vários textos da Bíblia, é mostrado que a Torá não é necessária de ser observada pelos gentios, porque ela não pode dar salvação. E até para os judeus, a Torá ela vai ter um outro propósito, porque os judeus eles continuam observando, mas que eles devem entender que a salvação não se obtém por ela. Essa é a questão, que a salvação se obtém pela fé. Então a Torá ela vai impedir o homem de ser salvo. Por quê? Porque ele diz assim, eu vou obedecer para ser salvo, e é algo impossível. Mas quando você crê em Cristo, você crê que ele cumpriu a lei e te deu o espírito de vida, de liberdade, te redimiu, te salvou. Então você diz, eu obedeço preceitos, eu sirvo a Deus não para ser salvo, mas porque eu sou salvo. É essa questão da exclusão da Torá que Paulo está falando, apesar que para os gentios não há necessidade da observância da Torá, dos costumes. Mas pela fé nós cumprimos o mandamento, pela fé, não para que sejamos salvos pelo mandamento, mas porque já fomos salvos. Essa é a questão. Então você acaba
vivendo uma vida que você não quer matar, não quer roubar, não quer prostituir, não é uma pessoa assassina, é uma pessoa generosa, entendeu? Mas você vai continuar tendo erros. E se você dependesse da lei como objeto de salvação, você estaria perdido. Essa é a questão. Porquanto que era impossível a lei, é o que eu expliquei, é impossível que a lei salvasse alguém, vista como enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, isto é, semelhança à natureza humana, isso é a questão, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne para que a justiça da lei cumprisse em nós. A lei ela é completa em Cristo, sem Ele não, em Cristo. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que é andar segundo a carne e segundo o Espírito aqui? É a diferença do entendimento do propósito da lei, da Torá. O propósito dela não é redimir, é mostrar, só mostrar. Cristo é que redime, que liberta. E como você ativa isso? Pela fé nele, que ele cumpriu por você. Tá? Então, esse Salvador encarnado, Filho encarnado, que já é pré-existente, é Deus. Cristo não veio a existir quando nasceu no ventre de Maria, não. Ali ele adotou um corpo para cumprir este versículo e tantos outros, como o de Hebreus, que diz que ele deveria vir à imagem, à semelhança dos irmãos, para ser o seu sacerdote e interceder por eles. Mas tem também o texto de Filipenses, né? Que é muito bom, Filipenses 2. Mas dentro desse texto, o que eu venho dizer para vocês? Que esse Cristo que já existia, porque o João 1 vai dizer do verbo, que era uma das formas que ele se manifestou no Antigo Testamento, antes de ter o corpo de Jesus. Você entende? Então, o Cristo encarnado que redime já existia. Como verbo, como Shekinah, rocha, manifestações teofânicas, anjo do Senhor, o anjo do Senhor, apareceu a Josué, estava no contexto ali do Êxodo. Esse Cristo já existia porque é Deus, porque João não vai dizer, e o verbo, no princípio era o verbo, o Dabar, né? Estou falando no hebraico, e o verbo era Deus, estava com Deus. Ele vai dizer, todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito. A pré-existência, essa deidade real de Cristo, para aqueles que dizem que ele não é Deus, que ele é profeta, que ele é Senhor, mas que ele não é Deus, não tem coerência teológica. Também essa questão. Tá? Então ele gera Deus pré-existente. João 1 é antes de Gênesis 1. Você tem que pegar isso aí. Que João 1 é antes de Gênesis 1. Porque Gênesis 1 fala da criação do firmamento, a separação, águas, porção seca, animais, etc. E quem é a voz que faz acontecer todas as coisas? O Cristo. Que em um tempo da história adota um corpo. E nesse corpo ele veio redimir o homem da morte eterna e da necessidade, da escravidão da lei. Uponomos, né? Então você está debaixo da lei, no grego. Então essa opressão da lei sobre a pessoa, uma lei impossível de salvá-la, esse jugo é quebrado pela vinda do Espírito de vida em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E outra coisa, embora ele seja pré-existente, ele veio em semelhança dos homens em carne, mas ele veio sem pecado. E o texto explica isso, o contexto explica isso bem claro, que ele veio, mas sem pecado, que é um grande diferencial. Por quê? Porque o Espírito de Jesus era o próprio Espírito Santo. Ele não tinha espírito humano como nós, porque ele não veio da semente do homem. Ele foi gerado do Espírito Santo pela semente da mulher no ventre
de Maria, da profecia de Gênesis 3,15, então sem pecado. Tá? Note que como Cristo já existia como Deus e veio como homem, num período de humilhação, para nos resgatar da morte eterna e da escravidão da lei. Olha só, 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha a missão de Cristo vindo ao mundo, salvar os pecadores. Coisa que a observância da lei, da Torá, não tinha capacidade de fazer. Por nenhum homem, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O homem já nasce escravo do pecado, ele já nasce com destino de condenação assinada. E Cristo vem desfazer essa condição. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá? Esse Deus aqui é o Deus Pai. Que as pessoas confundem, trindade, divindade, diz que os cristãos são politeístas. Não, é um Deus só. E eu prefiro usar a palavra divindade do que trindade. Então, é divindade, theotes no grego, divindade, um ser supremo, que merece ser adorado, acima dos homens, da criatura, da criação. Então, esse theotes, divindade, é um ser espiritual, tá, que tem 3 personalidades, que é a personalidade do Pai, isso fala de alma, né? Peixe no hebraico, ou psique no grego, como é que você quiser que seja, que é o Pai, o agente unificador, que é o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, tá? E o que é o Espírito Ágios, né? De santidade, o Santo, e o Filho. Só que este Filho foi ser filho em um tempo da história, vamos dizer, 2000 anos atrás aproximadamente, assumindo um corpo para cumprir um propósito pré-existente, que antes do mundo existir, de nós existirmos, já era plano de Deus. É um só Deus Espírito com 3 personalidades, com 3 almas. Aí se você fala que Deus não tem alma, tem vários versículos na Bíblia mostrando isso. O meu justo viverá pela fé, que é um texto do Antigo Testamento ratificado no Novo. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isso é Deus dizendo. Isso é só um dos textos, tá? Alma. Então, é como se fosse o espírito é uma clara, um ovo de 3 gemas. O espírito é a clara e as gemas são as personalidades que ele se manifestou. Como o Pai, autor do projeto, Jesus, o consumador e executor do projeto, e o Espírito, o capacitador de todo esse projeto. É a força, tá? Essa é a questão. E o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então é o Filho encarnado, o Deus pré-existente que se encarnou para nos livrar dessa condição da escravidão da Torá e da morte eterna. E um terceiro texto aqui, também em Timóteo, 1 Timóteo 3,16, aquele que se manifestou em carne, isto é, Jesus, Cristo no corpo de Jesus no período de humilhação, se esvaziando de toda a glória, Filipenses 2, depois você lê, que não dá tempo, tá? Foi justificado em espírito. Aí você sabe que depois da cruz e toda aquela questão, você vai ler Hebreus 1, Salmo 24, ali vão estar as 2 entradas de Cristo, tá? Na Nova Jerusalém, aonde ele é justificado e ele é visto pelos anjos. Quem é este? Este é o Rei da Glória, abram-se portas eternas para que entre o Rei da Glória. Hebreus 1, foi-lhe dado 7 de justiça, óleo de alegria, e que todos os anjos de Deus o adorem, entendeu? Essa questão de justificação foi realizada, essa questão do cumprimento da vinda dele em carne para isso, ok? E nós temos aqui a certeza clara de que o Filho enviado é Deus e já existia, pré-existente, e não veio livrar o homem só da morte eterna, mas
dependência de cumprir a Torá, que é algo impossível para ser salvo, porque a salvação não vem por obras, tá bom? A salvação vem por obras da fé, vem pela fé, porque não há obras humanas que nos justifiquem diante de Deus. Nós somos justificados diante de Deus pelo sacrifício do Filho. Quando nós cremos em Cristo, nós somos pecadores exclusos de uma condenação eterna. Por quê? Porque cremos em Jesus, cremos no seu sacrifício, o seu sangue, que é a aspersão. Quando o sacerdote aspergia a tampa do propiciatório, o que é propiciação? É cobrir, encobrir. Então, quando Deus olha para nós que cremos em Cristo, Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue aspergido sobre nós, nos cobrindo. E somos declarados justos, pecadores que são declarados justos e libertos, livres da escravidão, da Torá e da morte eterna. Paulo era um fervoroso seguidor da Torá, mas tendo a revelação, ele vem dizer bem claramente a questão do propósito da lei e da graça e da fé. Não podemos ignorar a teologia de Paulo e nem distorcê-la de forma nenhuma. Isso aqui não são minhas palavras. É o que estava na cabeça de Paulo, é o pensamento de Paulo. É a palavra de Deus, é o Evangelho. É isso que eu quero dizer para vocês. E para fechar aqui esta questão, entenda que Cristo é Deus. Paulo usa muitas referências, até hinos, que eram voltados a Deus como Pai, muitos salmos, muitos trechos dos profetas escritos do Antigo Testamento e apontando para Jesus como essa pessoa agora, como Senhor. Muitas vezes Paulo dirige uma oração, como os judeus dirigiam ao Deus Pai, já diretamente a Cristo, mostrando agora que Ele é Senhor, além de Deus que sempre foi. Deus abençoe.